Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês. Doutora Priscila do Amaral, obrigado por essa parceria que nós temos desenvolvido aqui em prol dos vereadores sensatos e gostaria de trazer para a senhora aqui, para a gente encerrar o bloco sobre improbidade administrativa, uma pergunta que nos enviaram aqui. Em um dos nossos grupos dos vereadores sensatos, um aluno perguntou o seguinte: o vereador também pode responder por crime de improbidade administrativa, doutor? A senhora pode compartilhar conosco? Essa é uma pergunta, né, doutor, que vira e mexe eu escuto. Ou porque alguém da prefeitura foi lá e disse: não, vereador, você não pode estar aqui, você não pode fiscalizar, porque senão vai ser ato de improbidade administrativa. Ou qualquer coisa que um vereador faça é ato de improbidade administrativa. E será que isso acontece, né? Então vamos lá. O que o vereador é? O vereador ele possui alguns requisitos ou algumas funções constitucionais que estão previstas ali na Constituição, que eu vou deixar o doutor Caio trazer para nós um pouquinho a respeito dela, do que está escrito na Constituição. Então, o vereador, no exercício das suas funções constitucionais, ele não responde por improbidade administrativa a priori. De início, ele não vai responder, ok? Mas é claro que existem outras decisões, a depender do excesso. E ainda tem outra. Vereador, presidente da mesa, como gestor da Câmara Municipal, responde por ato de improbidade? Nesse caso, eventualmente, se ele incorrer em alguma dos incisos, lembrando que agora, com a Lei 14.230 de 2021, os atos, eles são taxativos. Então, se ele, o presidente da Câmara, incorrer em qualquer um deles, pode sim ser, eventualmente, né, ter uma ação contra ele de improbidade administrativa. Mas é claro que a gente pode, eventualmente, mais para frente, gravarmos uma aula a respeito da responsabilidade civil da administração pública, até para que os vereadores, servidores e demais interessados tenham conhecimento de qual é a responsabilidade, então, dos entes públicos. Mas, nesse caso, vereador responder por improbidade são poucas ações que eu encontrei na jurisprudência. Quando ele está na função de vereador dentro do município, na circunscrição do município, é meio difícil, né, de responder por ato de improbidade administrativa. Sim, doutora. Só trazendo aqui, a senhora pediu para eu complementar, no artigo 29, inciso 8º da Constituição, traz essa proteção aos vereadores. Traz a ideia da inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. Então, vejam bem, pela opinião dele, pela palavra, o que quer que ele tenha dito, ou pelo voto, votou a favor, votou contra, no exercício do mandato, em razão dele, né? E na circunscrição do município. Então, o que ele fizer dentro do município, em razão do mandato dele, no que disser respeito às opiniões, palavras e votos, ele é inviolável, ou seja, não vai ser punido. Existem vários casos, inclusive eu vou compartilhar um com vocês em instantes, mas vamos lembrar também que é o seguinte: ele não vai ser punido pela lei de improbidade administrativa, mas o próprio STF traz a seguinte regra: não é o judiciário que vai definir qual é o limite, mas o próprio Poder Legislativo pode e deve analisar cada caso. Então, se algum vereador cometer algum excesso, não adianta levar para o Poder Judiciário em relação a isso. É claro que se ele fizer algum crime que qualquer cidadão comete, etc., vai ser analisado dentro da esfera comum. Mas eu estou mencionando o seguinte: o vereador falou algo, vou dar um exemplo concreto aqui daqui a pouco. Ele vai responder, por exemplo, por crimes de danos morais, porque ele chamou alguém de corrupto? Não. Mas a Câmara poderá, então, analisar e pode até caçar se achar que ele ultrapassou o limite. O caso que eu vou compartilhar com vocês aconteceu em um município de São Paulo. E para a gente poder ser bem mais rápido aqui, para preservar alguns nomes, não vou mencionar o nome de ninguém, mas o caso é bem simples. Um antigo vereador fez uma denúncia contra o prefeito atual e ele queria ir até a Câmara para que aquela denúncia que ele acabou de apresentar ao Ministério Público
Na verdade, ele não fez bem a denúncia no sentido jurídico, né? Mas ele apresentou um ofício contendo alguns fatos ali, e ele queria que os vereadores atuais lessem, então, aquela denúncia. Então, ele chegou dentro da Câmara e um vereador antigo, opositor dele, falou o seguinte: você é envolvido com a coisa errada, você é envolvido com a roubalheira, você apoiou a corrupção quando você era vereador. Então, você não tem o direito de querer que a gente leia nada, porque você esteve do lado dos corruptos no passado. Eis que esse, então, antigo vereador, profundamente ofendido, deve ter nem dormido de noite de raiva, né? Procurou um advogado, ajuizou uma ação, e esse assunto foi sendo julgado na primeira instância, na segunda. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão ao ofendido, mas chegou ao STF. O que o Gilmar Mendes falou? Se não me engano, foi o Gilmar Mendes, mas independente, o entendimento do STF foi: vejam bem, o vereador ele precisa ter condições de se expressar. E, ainda que não sejam desejáveis as ofensas, o calor faz parte do debate político. E qualquer tentativa de censura nesse sentido poderia configurar uma espécie de travas, uma limitação ao poder do vereador. Então, o Poder Judiciário não pode analisar, não pode julgar se houve ou não nesses casos, porque, principalmente neste exemplo que eu dei, foi uma opinião dada em razão do mandato na circunscrição do mandato do município, porque foi dentro da Câmara, durante a sessão. E aí o que o STF fala? Nós não podemos entrar nessa seara, sob pena da gente reduzir a independência dos vereadores. Nós não podemos relativizar o comando do inciso 8º do artigo 29. Por outro lado, qualquer excesso deverá ser analisado pelos próprios vereadores, pelo próprio Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem competência para punir. E aí vocês que não têm um código de ética, conversem conosco, a doutora Priscila e eu temos esse produto para desenvolver para a sociedade, criar um código de ética, porque às vezes, se não tiver, você não vai ter aí uma graduação entre as penas. Corre-se o risco de um vereador que tiver sem vontade própria, sei lá, falou alguma palavra, em uma única sessão ele falou algo mais agressivo e a Câmara resolveu caçá-lo, porque ele é o único da oposição. E aí, como que vai resolver? Se a gente tiver um código de ética, a gente consegue organizar para que, para cada tipo de conduta, tenha uma pena e ele não seja caçado por pouca coisa, né? Mas, enfim, era isso que eu queria trazer. Doutora, só dar mais um exemplo nesse caso aí, que eu fiquei até empolgado. O outro exemplo que aconteceu recentemente foi em Minas, em uma cidade no sul do estado. O caso é o seguinte: a rodovia que corta esse município é a BR-381, a gente chama de Fernão Dias, e ela é objeto de concessão em vários trechos, se não for nela toda. E aí o que aconteceu? Em determinado município, a concessionária fechou vários acessos à rodovia. Por exemplo, da Marginal, os munícipes tinham condição de acessar a rodovia em várias opções de trechos, e agora reduziram para 2 ou 3. E aí um vereador mais empolgado, né, desses que a gente sabe que faz muito barulho e às vezes não faz muita coisa, falou que o funcionário da autopista, da rodovia, da concessionária, era um incompetente, que ele não sabia trabalhar, que ele não servia para nada. E aí esse funcionário muito ofendido procurou a justiça e, novamente, ao final de tudo, o entendimento foi de que o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Eu, particularmente, não gosto muito dessa liberdade de ofender, mas é importante saber que o vereador não pode ficar pisando em ovos, porque se o vereador tiver medo de expressar a sua opinião, ele vai ter reduzido o seu potencial de representar. Então, é importante observar, mas a vocês, vereadores, fiquem atentos para nunca ultrapassarem a questão do exercício do mandato. Se vocês forem expressar alguma ideia de maneira mais agressiva, que ela fique contida dentro da razão do mandato. Se vocês tentarem usar o mandato como um escudo para proferir ofensas, para começar a falar
inverdades, etc., eu não te garanto que você vai ser protegido, não. Tá bom, pessoal? Tudo Doutora tem Priscila, tá com tudo a tem um senhora. limite, né, doutor? Sim, tem É um uma limite. razoabilidade. Se a pessoa se sentir ofendida, nada impede de que ela entre com uma ação, acione o judiciário para contra o vereador, né, justamente. E dentro do Doutora, judiciário, a gente não sabe o que o juiz vai sim, entender. exatamente isso que o STF fala. Inclusive, os limites são aqueles que a Constituição já estabelece. Então, Exatamente. não é brincadeira, não é a capa da invisibilidade, não, viu, senhores vereadores? É uma proteção muito boa. Eu e a doutora Priscila não somos mandatários, então a nossa liberdade de expressão é desse tamanho. Vocês, na razão do mandato, dentro do Sim, município, por suas palavras, votos, opiniões, são mais protegidos, mas não quer dizer que seja infinito. Isso que a doutora disse é exatamente, importante. exatamente. Mas eu acredito que respondeu, eu não sei se respondeu a pergunta, né, doutor? Então, o Ah, com vereador pode certeza. responder por improbidade administrativa? É, fica esse questionamento e vamos ver se a gente elimina essa dúvida. Não é na razão do mandato, não, né? Está cumprindo com as Exato. suas funções, não vai responder por ato de improbidade administrativa. Mas A deixa não, eu pegar um exemplo, doutora. Me ajuda a pensar aqui. Ó. A a não senhora já ser disse. a Ah, não ser desculpa. que seja o presidente da Câmara, né? Que esteja atuando e Sim, mas vamos incorrendo. pegar um exemplo complicado aqui. Ó. Igual aquele vereador que gosta de fazer lobby para os empresários. Um vereador vai com o empresário até a prefeitura e promete que vai conseguir uma liberação de, de um pagamento ou que ele vai receber um pagamento antes que haja liquidação da despesa, antes que haja prestação de serviço, cobra uma comissão, né? A palavra é propina, né? Mas tem gente que chama de comissão, né? Cobra uma comissão pelo Uma que ele andou comissão. fazendo. Então, nesse caso, é óbvio que ele não está protegido em relação à inviolabilidade, porque não é nenhum voto, palavra, nem opinião, ele está cometendo um crime, e aí não é possível prever qual vai ser o entendimento dos tribunais, como disse a doutora, né? Exatamente, é a questão que tem que saber quais são os papéis, então, do vereador, né? Fiscalizar, legislar e, eventualmente, administrar a própria Câmara Municipal. Ele faz o papel de controle externo do Poder Executivo. Fora disso, né, se for lá Exatamente. negociar para receber Não, uma propina, ele não está ele não exercendo a tem função papel. dele, né? Exatamente, muito bem falado. Ele pode representar a população? Sim, representar a população, dar voz para a população em geral. Mas isso que ele está fazendo não é representar a população, e vocês que estão nos assistindo sabem tão bem quanto nós aí sobre os limites em relação ao que é papel e o que não é papel. E caso vocês tenham uma dúvida sobre isso, eu vou trazer aqui um pensador, um filósofo, na época era prussiano, o Immanuel Kant. Ele falava o seguinte: como saber se algo é certo, se algo é errado, se é bom, se é ruim? Ele falava o que foi chamado de imperativo categórico kantiano. Olha só, age de tal forma que a tua conduta possa ser repetida por todos os demais. Mais ou menos isso, resumindo. Então, imagina o seguinte: aquilo que o vereador está fazendo, se todos os demais vereadores do país começassem a fazer, nós iríamos caminhar para frente ou nós iríamos caminhar para trás? A cidade iria prosperar e a população teria mais qualidade de vida, ou não, a cidade iria parar de prosperar e nós teríamos menos qualidade de vida. Tome isso como parâmetro. Está na dúvida? Pensa o seguinte: se todo mundo fizesse daquele jeito que ele está fazendo, a gente quer que todos façam ou só dá certo porque são poucos fazendo? É o caso dos vereadores apadrinhando aí pessoas e indicando para trabalhar nas prefeituras. Alguns vereadores, poucos, conseguem indicar pessoas para ocupar cargos. Isso não é muito bom, mas acontece em alguns lugares. Agora, imagina se todos os cargos e todos os vereadores indicassem pessoas para trabalhar em todos os cargos. O que nós teríamos aí? Eu já vi cidades assim. Sabe o que a gente tem? Eu já vi cidades que os vereadores indicam os secretários. Uhum. Então, sabe o que acontece nessas cidades? Nada acontece. Nada acontece. A cidade fica parada no tempo, porque o prefeito não manda na prefeitura e cada secretaria é desconectada das demais. Cada secretário manda na sua mini prefeitura. A gente chama até de prefeitinhos. É horrível que isso aconteça. Então, nobres colegas, nobres vereadores, fiquem atentos. Na dúvida, leve a denúncia e deixe o promotor de justiça
avaliar, deixa a promotora avaliar. Talvez não vai ser improbidade, mas pode ser outro problema, nem tudo se resume à improbidade. Exatamente, e ainda assim, né, doutor, nós como operadores do direito, para nós é uma facilidade um processo, né? A gente vê, ou a gente recebe, a gente diz, bom, tem como dar jeito. Mas uma pessoa que não é da área, muitas vezes leva um susto e nunca mais vai fazer, né? Já diz, não vou fazer mais isso, né? Então, tem que tomar coragem, e já que está no cargo, é um cargo público, é vereador, representa toda a população, tem que ter coragem também de se posicionar, né? Precisamos de pessoas que se posicionem, e não apenas pessoas que andem com a maré e faz o que tem para fazer, né? Que faz o que não tem para fazer para ficar numa posição confortável. Vamos deixar um dever de casa para quem está nos assistindo aí. O vereador pegou o carro da Câmara sem avisar para ninguém para fazer um pequeno passeio. Ele foi até Balneário Camboriú para fazer um passeio com a família dele, num feriado. Vocês acham que ele pode responder por improbidade ou não? Digam para a gente aí, coloquem nos comentários no nosso fórum. Não façam isso, nunca façam isso. Por favor. Eu já vi na prática acontecer algo parecido. Não foi bem para Balneário Camboriú, mas o vereador pegou o carro da Câmara e foi passear com a família em um feriado em uma cidade que tinha um balneário também. E depois eu conto para vocês o que aconteceu, infelizmente. Vamos encerrar esse bloco, doutora? Quer fazer um comentário? Eu quero só passar, eu acredito que o nosso bloco sobre a lei de improbidade administrativa se encerra agora, então eu vou fazer um pequeno resumo, né, que eu acho importante, porque eu sei que assessores jurídicos vão assistir. Então, a Lei 14.230, né, que trata sobre as mudanças da Lei de Improbidade Administrativa, ela trouxe alguns pontos, né, que foram alterados. Entre eles, eu vou dizer alguns, tá? Improbidade só se caracteriza mediante comprovação de dolo, ou seja, negligência e imprudência, que é os casos de crime, sem o crime, né? São os casos de ato culposo, não são mais improbidade, só apenas o dolo. A prescrição para aplicação dessas sanções eu não trouxe antes, né? Porque para vereador às vezes não tem interesse, mas para os assessores jurídicos e operadores de direitos, a gente tem que lembrar, né, que ela ocorre ao final de um período de 8 anos, a prescrição, né, da aplicação dessas sanções. O Ministério Público, ele torna-se o único responsável pela ação de improbidade administrativa, e nós, eu e o Dr. Caio, trouxemos as ressalvas, né, para que os vereadores, mesmo que o Ministério Público seja o único responsável, os vereadores, sim, eles podem fazer a notícia e levar, então, a notícia ao Ministério Público para que ele, titular da ação, investigue e veja se tem ou não um caso de improbidade administrativa, né? Então, por fim, né, não é por fim, mas tem mais duas, né? Então, a exerção, então, da promoção pessoal e do nepotismo como os tipos de improbidade administrativa e, por fim, então, tornou-se o rol de atos de improbidade administrativa como um rol taxativo. Era isso, doutor. Excelente. Só acrescentando também aquela informação que a senhora trouxe sobre o vereador poder ou não responder por improbidade, embora haja algumas divergências na doutrina, a senhora mencionou a Maria Silva Zanella de Pietro, que ela entende que em algumas circunstâncias, sim, é possível, né? Não é a única, existem outros também que entendem que é possível, e vocês, vereadores sensatos, nunca vão fazer nada errado, nem passa pela cabeça de vocês fazer algo errado, e fiquem um pouco mais tranquilos, porque aqueles que erram querendo acertar, agora a improbidade não pega mais. Porque a improbidade antes tinha a modalidade culposa e agora não tem mais a modalidade culposa. Vocês que agem pensando no povo e não apenas nos eleitores, vocês têm tudo para conseguir ajudar a cidade de Suas a caminhar para frente, a prosperar, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora nós vamos encerrar nosso bloco e nós iremos continuar gravando aqui. Assistam nossas próximas aulas. Obrigado, gente.